Bem-vindos a mais um Escala Global, o programa de análise internacional da Renascença, sempre à quinta-feira, em mais uma semana marcada pela tensão no Médio Oriente, com ataques a infraestruturas de gás e também com ameaças de Donald Trump aos aliados europeus sobre o Estreito de Hormuz. São temas para discutirmos hoje, bem como o impacto humanitário deste conflito e as mudanças a que vai obrigar na política externa portuguesa, e para isso contamos com António Vitorino, foi Ministro da Presidência e da Defesa no primeiro governo de António Guterres, também juiz do Tribunal Constitucional, mais tarde diretor-geral da Obra Internacional de Migrações. Seja muito bem-vindo à Renascença, mais uma vez. É uma análise que vai ser complementada, como habitual, pelo nosso comentador residente, Manuel Poeixo Torres. Obrigado aos dois. António Vitorino, sobre o Estreito de Hormuz, as ameaças de Donald Trump à NATO de que a aliança pode ficar em muito mau estado e depois a recusa europeia em mobilizar meios navais abre mais uma brecha dentro da NATO, difícil de fechar. Bom dia, Alexandre, bom dia, Manuel. Tenho muito gosto em estar aqui, voltar à Renascença, aliás. É evidente que a NATO está sob stress desde há um ano e tal, desde que Donald Trump voltou a exercer as funções de Presidente dos Estados Unidos. E naturalmente que os europeus vivem um pouco também em stress por causa disso, na medida em que têm consciência de que não devem fazer nada que dê pretexto para que esse distanciamento americano em relação à NATO se efetive, mas por outro lado não podem deixar de reconhecer que, dadas as insuficiências da estrutura de defesa europeia propriamente dita, têm um caminho acelerado a fazer. Mas nada do que façam também deve servir de pretexto para um desengajamento, não sei se isto existe em português, para um desengajamento europeu. Portanto, a via é estreita para os dois lados. Para Donald Trump, porque esta crise mostrou que ele precisa mesmo de aliados. E, sobretudo, aliados na Europa, quando se trata de crises no Médio Oriente, e o Médio Oriente é fértil nisso. Mas, por outro lado, também para os europeus, que não se querendo envolver numa guerra que não é deles, de facto, não foram consultados, não houve nenhuma relação de aliados propriamente dita para desencadear estas operações, não podem também hesitar sobre a iniquidade do regime iraniano e o facto de os Estados Unidos serem uma peça essencial da NATO. Portanto, esta recusa por parte dos Estados europeus pareceu-lhe adequada ou o tom um pouco excessivo, nomeadamente por parte da Alemanha? Nós podemos discutir a estética. Agora, o que interessa é a substância. É relativamente evidente que esta operação militar é à margem do direito internacional. Mas também devemos evitar, na nossa retórica, cair na armadilha de que só invocamos o direito internacional para proteger Estados completamente autoritários e totalitários. Não é para isso que o direito internacional serve. E, portanto, a reação que foi dada é uma reação que foi firme, e nisso eu acho que devíamos ser firmes, porque entre aliados que se respeitam mutuamente, isto não é maneira de fazer as coisas. Manuel Poeixo Torres, esta recusa de participação dos aliados é assim tão permanente ou ainda pode vir a ser alterada? Há espaço de manobra para isso? Os aliados ao longo da sua história não alinham com guerras dos Estados Unidos, guerras lançadas unilateralmente em prol daquilo que são as agendas e os ideários das diferentes administrações. Os aliados dos Estados Unidos estão sempre presentes na defesa daquilo que são os objetivos políticos, militares, diplomáticos da Aliança Atlântica. Nunca faltaram e nunca faltarão. Mas não podem os aliados de forma nenhuma colocarem-se numa posição em que entram sem planeamento, como dizia António Vitorino, sem planeamento, sem operações conjuntas, sem diplomacia e os laços diplomáticos propriamente estipulados, sem historicidade sobre uma matéria que é controlada por Israel e pelos Estados Unidos da América, numa zona nevrálgica do mundo, entrarem a frio pode ter consequências políticas para todos, incluindo junto do eleitorado a quem os governos europeus... Foram prudentes os Estados europeus, na sua perspectiva? Eu penso que foram prudentes na forma, mas não na estética. E a pergunta que fez há pouco a António Vitorino é muito importante, porque aquilo que diz a Alemanha é que a Europa não quer estar envolvida numa guerra que não é sua. Mas também, quando os europeus pedirem apoio aos Estados Unidos em prol daquilo que é a defesa dos interesses europeus na Ucrânia, abre-se agora a oportunidade dos Estados Unidos de dizer não queremos estar envolvidos numa guerra que não é americana. E isto não é
de salutar. Isto tem que ser evitado. E a prudência e a temperança em estratégia são máximos, deveriam ser máximos. Eu penso que a Europa perdeu aqui uma oportunidade para temperar um pouco mais aquilo que é a sua postura. Porque, queiramos ou não, a Europa e os Estados aliados dos Estados Unidos acabam eles por também participar naquilo que são os esforços de sustentação das operações e de partilha de inteligência. E essa continua a acontecer. Não existe um envolvimento direto de navios de guerra ou de capacidades aeronavais no terreno, isso não existe, mas existe a partilha de informações. Isso é uma forma de ajuda. Portanto, acho que os europeus fizeram aquilo que tiveram que fazer. Esperemos que isto não, que as fronteiras do conflito não se expandam para lá daquilo que já conhecemos. Donald Trump ameaçou sair da NATO, não é uma ameaça recente ou única, não é novidade, mas é uma possibilidade que com o passar do tempo e a ser repetida se pode tornar mais provável? Pois, é natural que Donald Trump esteja a tentar fazer uma degradação e uma erosão para facilitar uma gramática e uma narrativa que é muito sua. A partir do momento que existe um ponto de fricção com a Aliança Atlântica, vem Pete Hegseth, ou vem Marco Rubio, ou vem Donald Trump dizer a nossa relação atlântica, histórica, está cada vez mais abalada. Mas tudo isso não passa de uma narrativa, porque não podemos confundir Donald Trump com a historicidade das tradições democráticas liberais dos Estados Unidos e da relação transatlântica. Essa é muito durável, tem 7 décadas, e Donald Trump garantidamente que não vai ignorar, nem vai varrer para debaixo do tapete aquilo que pertence à estratégia dos Estados Unidos, que é esta ligação com os europeus. António Vitorino, quase 3 semanas depois, desde o início do conflito, está esclarecido sobre os objetivos desta ofensiva norte-americana e israelita? Sobre os objetivos israelitas, sim. Não tenho a menor dúvida sobre isso e acho, aliás, a minha interpretação pessoal é de que Israel forçou a mão dos Estados Unidos da América na maneira e no momento de fazer esta operação. Acho que em relação aos americanos tudo é muito mais difícil de interpretar, porque de alguma forma Donald Trump, aliás, já em janeiro tinha feito um flerte com a ideia de mudança de regime. Tinha tido aquela frase fatal que é dizer mobilizem-se porque a ajuda vem a caminho, e depois assistimos a um massacre hediondo de cerca de 30 mil pessoas por parte do regime iraniano, e acho que essa ideia de mudança de regime voltou a flutuar na retórica do presidente americano agora durante esta operação. Mas eu sou daqueles, se calhar muito clássico, que pensa que sem boots on the ground, sem presença no terreno, não se fazem mudanças de regime, e aparentemente o presidente americano não está até este momento disposto a dar esse passo. Também diga-se a bom da verdade. A operação contra o Irão era, provavelmente, de todas as operações militares possíveis, aquela que tinha, à partida, maior aceitabilidade por parte da opinião pública americana. E isso também é importante para Donald Trump. Isso é muito relevante para Donald Trump. Neste momento tão relevante... impopularidade interna, alguma já. Tão relevante, sim, sobretudo por razões do funcionamento da economia, e obviamente que haverá um impacto negativo na economia americana desta operação. Mas a verdade é que, até este momento, embora haja uma maioria de americanos que está contra a operação, dentro do eleitorado republicano, o apoio à operação no Irão, até este momento, tem sido esmagador do ponto de vista de 83% de apoio. O setor talvez mais vulnerável para Donald Trump são os eleitores independentes, que não são nem democratas, que os democratas sejam completamente contra, está escrito nas cartas. Agora, que os eleitores independentes progressivamente se estejam a distanciar desta operação, atingindo já cerca de 63% dos eleitores independentes contra a operação no Irão, é algo que Donald Trump seguramente terá que ter em linha de conta, tendo em linha de conta que vai ter eleições intercalares no final do ano. E isso também explica o facto de Trump nunca esclarecer se esta guerra está para terminar em breve ou não. Disse-o inicialmente, mas depois já voltou atrás e agora caiu na ambiguidade total. Bom, eu acho que... Eu vou dizer uma coisa que é um bocadinho ao lado disto, mas que eu acho que Trump está a testar os limites do seu poder.
e está a ver até onde é que pode ir. E, portanto, dentro dessa lógica de testar os limites, a ambiguidade permite-lhe ter as mãos livres para fazer o que muito bem entender no momento em que entender. Os efeitos colaterais é que são preocupantes, na minha opinião. Por exemplo, em relação à Ucrânia, é manifesto e evidente que nós estávamos a seguir uma trajetória em que a economia russa podia entrar em recessão em março deste ano, e há que dizer com todas as letras, esta operação veio salvar a Rússia de entrar numa recessão económica já neste mês de março, na medida em que a corrida ao petróleo e a subida do preço, mas também o levantamento das sanções já lá e iremos. o waiver dão a Putin um balão de oxigênio que pode não durar muito tempo, depende de quanto durar a operação, mas que neste momento lhe alivia a pressão com que estava confrontado. Já lá iremos, só dar a palavra ao Manuel Peixoto Torres, que vi que queria intervir há confusão, há descoordenação na parte dos Estados Unidos e de Israel, até sobre estes ataques a infraestruturas de gás, que Donald Trump veio dizer que não aceita uma violência desta forma e que não tinha sido informado. Isto é muito interessante, não é? Porque são dois parceiros sincronizados, mas são duas guerras. A guerra é a mesma, mas são duas operações diferentes. Uma é uma operação israelita, coordenada e conjunta e combinada com os Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos da América nem sempre são informados de tudo aquilo que vai acontecer. Isto, obviamente, que evidencia que a informação flui, mas que não existe total transparência naquilo que é o conceito das operações das duas nações, do CONOPS. Mas é um pouco caricato, ou não? Porque sem os Estados Unidos esta operação não teria a mesma força. Isto faz parte da guerra. Faz parte da guerra. No Afeganistão aconteceu também, eventos deste calibre, onde os aliados têm um conceito de operações da NATO, toda a gente concorda, todos os aliados concordam com a mesma operação, todos os aliados conhecem as fronteiras da operação e depois os Estados Unidos fazem algo que vai para lá das operações porque estão dentro da Aliança Atlântica, têm a sua própria operação. E neste caso aconteceu, a operação Freedom Sentinel Freedom, por isso que é assim. E a OFS. E o que é interessante aqui é constatar que existem sempre objetivos militares subordinados a objetivos políticos. Isto acontece em todas as guerras. E este planeamento que é feito em Israel e é feito nos Estados Unidos. E esses objetivos políticos podem coincidir, mas ser diferentes. E os objetivos militares para atingir os objetivos políticos do Israel não são necessariamente os mesmos dos Estados Unidos. E daí esta falta de coerência que depois assistimos, quando as notícias saem, de que os Estados Unidos dizem que não foram informados da destruição destes reservatórios de gás. Isto acontece. É normal. Não é desejável, mas é normal. E pode dificultar o resultado final da guerra? Sim, com certeza que sim. Porque uma guerra, quando as guerras são conjuntas e juntam diferentes nações e as nações não cooperam 100% e não são totalmente transparentes, isso pode criar impedimentos operacionais e táticos. Agora, só para terminar, e que há uma questão muito importante. Quando Donald Trump comunica ao seu eleitorado que não quer, que é o fim das guerras eternas, não quer mais guerras, mas depois faz uma mobilização da Força Expedicionária de Fuzileiros que sai do Indo-Pacífico para reforçar um assalto anfíbio numa ilha no Estreito de Hormuz, ou a ilha de Hormuz, ou Qeshm, ou a ilha de Karg. Isto quer dizer que a equação política para Donald Trump foi modificada. Não sabemos exatamente se isto vai a seguir a um assalto anfíbio de controlo de uma posição estratégica, se vai ser o princípio para mobilização de uma expressão militar de grande escala, ou se vai ser uma operação limitada só de controlo para a reabertura do Estreito de Hormuz. Ainda assim, a equação política muda porque são botas no terreno. Passando então para a Rússia e a Ucrânia, e falava agora mesmo disso António Vitorino, era expectável que Trump viesse a levantar sanções e acabasse a dar a mão a Vladimir Putin? Expectável e Trump na mesma frase, não creio que bata certo, para lhe dizer a verdade. Mas é o que se passou e, portanto, é isso que nós temos que nos debruçar. Vamos lá ver. Eu creio que o episódio da guerra desvia as atenções das negociações de paz da Ucrânia, que estão paradas neste momento. A Ucrânia já o assumiu também. É evidente, e portanto, nesse sentido, esta diversão pelo Médio Oriente dá tempo e espaço e dinheiro a Putin para retomar uma ofensiva na primavera de que toda a gente fala,
porque nestes últimos tempos, eu não sou um especialista em questões militares, mas nestes últimos tempos dá a ideia de que os ucranianos tiveram alguns limitados ganhos no terreno, mas pelo menos foram capazes de conter o ímpeto russo. E neste momento ganhar tempo para os russos é muito importante na perspectiva do relançamento de uma ofensiva. Se isso for acompanhado do alívio da pressão sobre as contas públicas russas, repare que praticamente a despesa pública russa estava toda reduzida à despesa de guerra. Porque todas as outras despesas orçamentais já não tinham cabimento e o Estado russo não tinha condições de financiamento externo. Agora, neste momento, com o levantamento das sanções, é óbvio que a Rússia vai ter aqui um balão de oxigênio que vai aproveitar naquilo que é para ela prioritário, que é o combate na Ucrânia. E o que é que prevê na Ucrânia? Bom, vamos ver, em primeiro lugar, o que eu espero é que esta noite, quando nós estamos a falar, está a correr em simultâneo um Conselho Europeu, seja possível desbloquear o financiamento dos 90 mil milhões de euros à Ucrânia para garantir a sustentação do Estado ucraniano. Já há uma parte positiva, o FMI desbloqueou os 8 mil milhões que estavam pendentes da perspectiva de haver um acordo europeu, portanto, ainda não concretizado o acordo europeu, já serviu pelo menos para aliviar a pressão sobre o presidente Zelensky. Há também indicações de que provavelmente a gestão das finanças públicas ucranianas, afinal, não é exatamente no princípio de abril que tem que receber este apoio europeu, pode ser no princípio de maio, portanto ganhou-se aqui uma pequena janela de tempo, e isso é muito importante porque a sustentação interna na Ucrânia é fundamental para garantir a operacionalidade militar. Sem uma coisa não pode ir sem a outra. Agora, do ponto de vista da negociação da paz, eu acho que continuo a achar que Putin não está interessado em chegar a acordo. Falava até agora do desbloqueio de ajudas à Ucrânia, e vou virar a pergunta ao contrário, e sobre o pacote de sanções à Rússia que foi travado pela Hungria. Essa reforma, esse reforço da economia russa, por um lado, e por outro lado também algum desviar de atenções do que se passa na Ucrânia, dificulta a entrada de Kiev na União Europeia? Bom, digamos que não é o curto prazo que dificulta a entrada da Ucrânia na União Europeia. A questão é mais difícil e mais complexa. A Ucrânia é um país com 40 e tal milhões de habitantes, um país com uma forte componente agrícola na sua estrutura económica e, portanto, a entrada da Ucrânia na União Europeia é essencialmente uma opção política e deve ser perseguida, mas exige um conjunto de adaptações ao funcionamento da União Europeia que não são fáceis de obter do dia para a noite. Eu vou-lhe só dar um exemplo. Uma das grandes discussões sobre a perspectiva da adesão da Turquia à União Europeia era o impacto da Turquia teria nas regras da política agrícola comum. Bom, a Ucrânia é 3 vezes a Turquia. Portanto, isso permite-lhe ver que uma coisa é a opção política, outra coisa é o trabalho sobre as políticas setoriais, designadamente aquela que é mais importante para a Ucrânia também, que é a política. Mas este cenário não facilita a Hungria pôr um pé na porta e impedir a entrada, ou impedir ainda mais a entrada de Kiev? Esse obstáculo está prometido desde o princípio. Orbán, nesse aspecto, tem um mérito. É muito claro, né, dizendo e consistente. Sempre, constante. Agora, nós vamos ter que esperar o resultado também das eleições húngaras de 12 de abril para ver o que é que acontece com o Sr. Orbán. E, em segundo lugar, eu acho que, como dizem os ingleses, first things come first. O que é necessário neste momento é desbloquear o empréstimo, porque sem sustentação da situação interna na Ucrânia não é possível conter a ofensiva russa. Manuel Peixes Torres, concorda com esta visão de António Vitorino? 2027, que tem sido uma meta apontada por Kiev muitas vezes, é utópico? Concordo plenamente, porque, vejamos, é extraordinariamente complexo navegar na burocracia europeia. Ainda é mais complexo quando o continente euroasiático está em guerra e quando existe uma pressão tremenda, uma pressão geopolítica tremenda, para a entrada de um parceiro económico que foi brutalmente e ilegalmente invadido por outro. Não começou em 2022,
Começou bem antes, Sim, com a invasão. 2014. Começou bem antes com a invasão da Crimeia. E aqui está a grande fragilidade europeia. E daí os europeus colocarem finalmente a mão na consciência e dizerem enough is enough. Basta, chega, porque constantemente a Rússia diz que não quer expandir, mas em prol daquilo que é a sua velha narrativa, em função da expansão, da forma como eles o dizem, a expansão da NATO, encontram aí refúgio para anexar territórios de outras nações. Não esquecer o que fizeram na Abcásia do Sul, na Ossétia e na Abcásia, na Geórgia, não esquecer a Transnistria na Moldova, não esquecer as sucessivas campanhas de guerra híbrida na Finlândia, na Estónia, na Lituânia e na Letónia, e depois finalmente o culminar com a anexação ilegal da Crimeia, com sempre debaixo da premissa de que é uma revolta interna e a Rússia nada tem que ver com isso. Utilizaram inclusivamente caminhões da Cruz Vermelha para inserir carros de combate na Crimeia. Isto é das maiores ilegalidades que se fizeram na era moderna e, portanto, abriu a porta e a caixa de Pandora para que hoje, em 2026, estamos a assistir à multiplicação do caos operacional em todo o mundo. Mas voltando à sua pergunta, que é importante. Orbán está neste momento no controlo não apenas da sua nação, vai muito provavelmente vencer as eleições, porque fez o famoso gerrymandering na última revisão constitucional, conseguiu transformar os círculos uninominais que mais votos davam, deixaram de ser a urbanidade, passaram a ser a ruralidade, e está a concentração do seu voto, mas acima de tudo não vai permitir que Bruxelas ultrapasse aquilo que é o seu ideário. E neste momento tem uma ligação fortíssima ao Kremlin, a Moscovo, e por isso mesmo não terá qualquer problema em negar o acesso da Ucrânia à União Europeia. Cabe aos europeus encontrar uma formulação democrática para tentar contornar algo que é uma posição irredutível de Viktor Orbán. António Vitorino, antes de fecharmos este bloco europeu, deixa-me fazer-lhe mais uma pergunta. Vê resiliência dentro da União Europeia para combater uma nova crise energética? Bom, também hoje à noite exatamente está isso em cima da mesa. Haverá duas linhas de discussão, uma de curto prazo. Como é que é possível aliviar a pressão sobre o custo da energia em função da crise no Médio Oriente, que há de ter um termo. O problema europeu vamos começar pelo lado positivo. Hoje estamos menos dependentes do petróleo, das energias fósseis, do que estávamos há 5 anos atrás. Há que reconhecer isso. Embora a casa de partida não seja muito confortável, porque as reservas de gás natural na Europa estavam a 29%, 30% no início desta guerra e, portanto, agora repor o nível de necessidades de gás natural na Europa vai custar muito mais caro, o que significa uma pressão significativa sobre os custos das empresas e das famílias para fins domésticos. Portanto, haverá uma dimensão de curto prazo, que é acudir à emergência de preço de mercado que neste momento se verifica em virtude do conflito no Médio Oriente. Mas há um segundo debate que está em curso e que vai ter também resultados até ao verão e que está em cima da mesa dos chefes de Estado e de Governo hoje, que é a revisão do chamado Green Deal, dos objetivos, das metas de descarbonização constantes do Green Deal e a revisão, ao fim de 20 anos de aplicação, do mecanismo das emissões, de transação das emissões, os chamados ETS, isto é, o que se paga para amortizar, digamos assim, as emissões de carbono e as licenças de emissão de carbono. E aí há uma grande divisão entre os europeus, entre aqueles que querem manter o sistema, dos quais Portugal, que subscreveu juntamente com mais outros 5 países, uma carta dirigida ao Conselho Europeu, e os países que, talvez mais industrializados, pretendem uma revisão em baixa dos objetivos da descarbonização e do próprio mecanismo dos chamados ETS. E que resultado é que espera até ao verão disso? Bom, neste momento eu diria que a divisão está 50-50. Isto está muito equilibrado e the jury is still out. Mas é evidente que há questões que têm a ver com a competitividade da indústria europeia que não podem deixar de ser tidas a linha de conta. A boa pergunta não é essa. A boa pergunta, a meu entender, é as exceções e as revisões que se vão fazer visam verdadeiramente aqueles setores onde a Europa pode ser mais competitiva
ou são maneiras de salvar indústrias que provavelmente já estão condenadas. E um exemplo mais sensível é, obviamente, o da indústria automóvel. Vamos ser completamente brutais. Eu acho que a Europa perdeu já a corrida dos veículos elétricos. Era melhor começar a pensar na mobilidade sucedânea, aquela que vem depois dos veículos elétricos, e que, portanto, um mecanismo de custo de energia que vise salvar uma indústria apenas para continuarmos neste declínio progressivo, provavelmente não é muito justificável. Passando então para mais um bloco de perguntas, desta vez sobre o impacto humanitário deste conflito no Médio Oriente. António Vitorino, teme uma nova vaga de migrações de refugiados vinda daquela zona do globo, ou o facto do Irão ser um país persa, mais distanciado, isolado, até afasta essa possibilidade? A resposta simples é sim. Vamos lá ver, não é só o Irão, calma. A ONU diz que há cerca de 3 milhões de pessoas deslocadas dentro do Irão. Mas o Irão também tinha 2,5 milhões de afegãos a viverem no seu território como consequência do que se passou no Afeganistão. E temos 1 milhão de pessoas deslocadas no Líbano. Atenção, é conveniente não esquecer isso, entre os quais estão alguns refugiados sírios, mas muitos libaneses. A minha experiência diz-me que quando se verificam este tipo de situações, podem ser desastres naturais ou conflitos, como no caso dos conflitos, há sempre uma pressão migratória que cresce. A resposta a isso é preventiva. Tem que haver mecanismos de apoio humanitário para impedir que as pessoas continuem a deslocar-se. Porque se as pessoas se deslocam para um sítio e não encontram soluções nesse sítio, não vão ficar ali à espera. Continuam. E nesse sentido é que eu estou mais preocupado. Porque não vê essas respostas preventivas? No Irão é impensável, não é? Porque neste momento é um país em guerra, é um país em conflito. E mesmo que no Líbano fosse mais praticável, seria possível sempre tentar confinar as operações israelitas contra o Líbano para garantir a proteção das populações deslocadas. A verdade é esta: não há dinheiro. Isto é, todos os fundos dedicados à ajuda humanitária, a começar pelos Estados Unidos, desde a extinção da USAID, da Agência de Ajuda ao Desenvolvimento, mas também dos países europeus, que cortaram todos nos orçamentos de ajuda humanitária. Neste momento, o que se prevê é que o orçamento total de ajuda humanitária das Nações Unidas não esteja financiado nem a 20%. Ou seja, não tem grande margem de manobra para, de repente, fazer face a uma crise humanitária. Isso pode pressionar a Europa? Pode haver uma crise humanitária que se propaga até à Europa? Posso lhe garantir que para a Lua é que eles não vão. E até sobre isso, deixa-me aqui recordar um trabalho que tem sido feito em conjunto por alguns países: Alemanha, Países Baixos, Áustria, Dinamarca e Grécia, que estão a trabalhar para acelerar as chamadas instalações fora da Europa para acolher os migrantes irregulares. Esta já é uma medida preventiva que lhe parece que vai ser eficaz, ou que até é legítima à luz do ideário europeu? Olha, Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa ideia foi posta em cima da mesa em 2002, no Conselho Europeu de Sevilha, pelo primeiro-ministro espanhol, José Maria Aznar, e pelo primeiro-ministro britânico da altura, Tony Blair. Portanto, não é uma ideia nova. A ironia talvez da história, isto de ser velho tem uma vantagem, uma pessoa ainda e não estar ainda totalmente dependente do Alzheimer, é que tem memória. Os países onde se pretendiam instalar esses centros avant la lettre, digamos assim, sabe quais eram? Era na Albânia e na Ucrânia. Portanto, neste momento, o que é que se fala? Fala-se no Uganda, fala-se no Ruanda. Bom, eu diria boa sorte. Eu acho que isso funciona como os franceses chamam une usine à gaz. Será um processo logístico de uma enorme complexidade, muito difícil de gerir e que provavelmente os resultados vão ser muito limitados. E há quem da segurança humanitária, que não há. Não toda existe, a parte de segurança e de dignidade, respeito à dignidade, eu já estou a pôr isso como um fator assente. Infelizmente fora da equação. Já só estou a discutir no plano pragmático. Quer dizer, para que é que serve? Para além do ideário europeu que acha que está a ser desrespeitado, os resultados palpáveis vão ser poucos, na sua perspectiva. Acho que não tínhamos que pagar o preço do opróbrio
de nos distanciarmos da Convenção de Genebra de 1951 e das regras do direito humanitário internacional para obter resultados que vão ser manifestamente um flop. Essa pressão europeia, e antes de passarmos para o Manuel Poeixo Torres, preocupa Portugal ou apenas indiretamente porque trará sempre responsabilidades dentro da União Europeia? Portugal é um país de pleno direito da União Europeia, portanto, se não está preocupado, devia também estar preocupado. O nosso grau de exposição a este tipo de movimentos é inferior em virtude da nossa posição geográfica, mas tudo o que seja disrupção do funcionamento das sociedades europeias por fluxos massivos de chegada, mais cedo ou mais tarde também impacta na sociedade portuguesa, com certeza. E que está preparada para lidar com eles muito rapidamente? Bom, provavelmente nós nunca estamos preparados para lidar com situações deste género, na medida em que a sua dimensão e as suas características não são reproduzíveis, são sempre inesperadas, digamos assim. Mas eu diria, se não está preparado, olhe, tem bom remédio, prepare-se. Nunca nenhum país está verdadeiramente preparado para um desastre humanitário da escala como vivemos em 2014. Sim, os números são impressionantes. Que mudanças estratégicas, Manuel Poeixo Torres, pode uma eventual crise humanitária e também uma pressão migratória naquela zona do globo, no Médio Oriente, provocar do lado dos Estados Unidos? Uma intervenção militar mais acentuada? Bom, eu penso que mais tarde ou mais cedo a pressão humanitária, vinda de qualquer ponto do mundo, tem consequências políticas diferentes em função daqueles que estão mais próximos. E o Irão, como disse, está distanciado, isolado. É uma maioria xiita dentro de uma minoria xiita do Médio Oriente. E depois, não são árabes, são persas. Outra civilização completamente diferente. No entanto, as táticas, as técnicas e os procedimentos do Irão são equivalentes àqueles que nós assistimos no Líbano, em Gaza por parte do Hamas, são equivalentes às diferentes redes de ameaça que existem no Iraque, na Síria, no Afeganistão. E, portanto, é natural que de uma crise humanitária se expandam também atores nefastos à segurança das diferentes nações. E isto preocupa os oficiais de inteligência, que cada vez que existem pressões humanitárias e que existe a entrada de migrantes irregulares, isso acaba por trazer trabalho acrescido, porque tem que ser feito com competência, tem que ser feito um trabalho de investigação sobre quem são estas pessoas que estão a entrar. São conhecidas, não são conhecidas? Como é que se faz a separação e o distanciamento entre um migrante combatente de um migrante não combatente ou ex-combatente de uma determinada região do globo? Isto é um trabalho muito minucioso e, francamente, não creio que nem Portugal, nem outra nação, nem a Itália, nem França, nem a Alemanha tenha capacidade total de fazer uma filtração de todos aqueles que são civis e meritórios da compaixão humanitária que todos temos na Europa, de outros que estão infiltrados no meio de botes ou no meio de caravanas humanitárias. Preocupa ao ponto de haver uma missão internacional? Isso compete ao Conselho de Segurança das Nações Unidas determinar. E compete às Nações Unidas discutir. Naturalmente que sempre que existe um grande momento de dificuldade humana e de perda de vida humana, as Nações Unidas deveriam intervir. Mas, infelizmente, as Nações Unidas mostraram, não por via da incompetência interna das Nações Unidas, porque isso está em cima da mesa, mas por via das incompatibilidades das agendas políticas das nações que estão sentadas à mesa das negociações nas Nações Unidas, que não existe grande desejo que esse alívio humanitário seja cumprido. E aqui, à cabeceira desta mesa de discussões, temos depois Donald Trump, com o Conselho de Paz, numa necessidade de contornar aquilo que são fóruns que foram desenhados depois da Segunda Guerra Mundial para resolver problemas que nós bem conhecemos, que são bem clássicos. Portanto, infelizmente, nós estamos em transição de ordens mundiais para uma transição para uma ordem em mosaicos, em grupos de competência reduzida, mas que por via dos sincronismos políticos entre o ideário dos diferentes membros desses pequenos grupos, é mais fácil tomarem decisões. A China com a Rússia, com o Irão, tomam decisões de forma mais célere, o Reino Unido, a França e a Alemanha também, os Estados Unidos com aqueles que desejam
com aqueles que consegue atrair para ficarem em redor do seu centro de poder. Portanto, respondendo à sua pergunta, uma missão humanitária era desejável se de facto houvesse condições para isso e se os fóruns internacionais e as nações que aí pertencem conseguissem dar essa réplica. Mas hoje em dia será muito difícil. António Vitorino, focando-nos agora mais na situação portuguesa, isto acaba por ser quase um ímã. Sempre que há um conflito novo ou as tensões crescem de um lado do globo, em Portugal lembramos-nos da necessidade de investir em defesa. O governo português comprometeu-se com 2% até ao final do ano passado, na cimeira da NATO. Acha que o governo já explicou suficientemente como é que este número está a ser alcançado? Não, eu ainda não tenho uma noção clara de como é que vai ser a alocação dos recursos. Vi que há um programa SAFE que Portugal propôs e que há a expectativa de ser aprovado pela União Europeia. Vi que há, portanto, o compromisso dos 5,8 mil milhões de despesa. Digamos que há 3 aspectos que eu acho que deveriam ser conversados com a opinião pública, porque a sustentação da opinião pública para as decisões que vão ter que ser tomadas e que vão ser decisões difíceis e que exigem uma sustentação popular não pode apenas basear-se no medo de uma intervenção russa. Tem que ter outra sustentação, tem que ter uma narrativa sobre a importância da defesa e da segurança para além daquilo que é a conjuntura. E para isso é preciso explicar para quê. Equipamentos, com certeza. Nós temos lacunas de equipamentos ou modernização de equipamentos que é absolutamente necessária e é uma das componentes importantes da alocação de recursos à defesa. Em segundo lugar, nós temos um ADN europeu que é de estarmos sempre nos processos de aprofundamento da integração. Mas temos que explicar porquê. Estivemos em Schengen, estivemos no euro, estivemos no mercado único, isto é, temos estado sempre na linha da frente. Mas agora temos que tomar esta opção. Vamos estar na linha da frente do aprofundamento do projeto europeu em matéria de defesa e com que finalidade? Com que implicações políticas? Porque parece-me relativamente evidente que os nossos vizinhos aqui do lado, a Espanha, não só vai estar, como inclusivamente tem uma base industrial em matéria de defesa apreciável. O que é que nós temos como estratégia de construção de uma base industrial de defesa ou duplo uso, porque hoje em dia há uma grande fungibilidade nessa matéria. Esta componente é uma componente muito importante que toca no emprego, toca nas qualificações, toca na investigação dedicada. E depois há uma terceira dimensão que tem a ver com o nosso posicionamento no mundo. Nós temos que continuar a ser os defensores do direito internacional e da ordem multilateral, mas temos que estar convencidos também de que a ordem internacional e o direito internacional, tal como o conhecíamos até aqui, já não existe. Bom, não quero ser brutal. Há partes que subsistem, mas será um patchwork, será um puzzle, não é aquele sistema estruturado que nós nos habituámos a referenciar. Mas esse sentido encontra-se mais próximo de Ursula von der Leyen do que António Costa, com aquele diferente da semana passada, quando Ursula, a Presidente da Comissão Europeia, pressionou para essa reforma da Europa e para a forma como se olha para o mundo atual, e depois António Costa veio afirmar não, temos de respeitar as normas. E depois a senhora Ursula von der Leyen veio refazer, veio corrigir o tiro. Emendar a mão. Eu estou equidistante dos dois. Isto é, não é possível deitar fora o bebé com a água do banho, portanto não é possível dizer direito internacional game over, não é possível. Não é possível acreditar que vamos voltar a viver na ordem em que vivemos. Também não é possível. Sim, não vai voltar. E Trump não é um hiato, nem um episódio, nem um acidente de percurso. Há transformações estruturais, sobretudo na relação transatlântica, que têm que ser incorporadas. Mas, em terceiro lugar, eu vou contar uma história que é, para mim, muito impressionante. Quando eu falava de multilateralismo no sul global, economias emergentes, eles ouviam uma coisa diferente daquilo que eu estava a falar. Eles ouviam a ordem internacional ditada pelo Ocidente. Exato. E, portanto, se a lógica do retorno ao multilateralismo é dizer convido-vos a voltarmos ao que éramos, não teremos auditório. Daí a minha equidistância. O que é necessário que os europeus ponham em cima da mesa é que ordem multilateral nova é que se pode construir. Mas essa futura ordem multilateral necessita obrigatoriamente de um músculo de expressão da força. Sim, com certeza. Porque sem ela é extraordinariamente difícil fazê-lo. E nesse sentido, que estes prioritários é que aponta para Portugal, para o investimento em defesa?
Vou responder a essa pergunta, mas começo pela Polónia. Relativamente ao SAFE, isto é muito interessante o que aconteceu na Polónia. Não sei se toda a gente apanhou. Sim. Ora, a Polónia recebeu a maior fatia do bolo do programa SAFE, 43 mil milhões de euros, para investimento em capacidades militares. Todas elas já mapeadas em Bruxelas e no SHAPE, em Mons. Mas o trabalho foi feito, planificação sobre que capacidades é que os polacos iriam comprar. Agora, o que não ficou claramente, o que não transpareceu para a agenda pública portuguesa é que quando o diploma foi para ser validado, com a assinatura do presidente Nawrocki da Polónia, o presidente não assinou o diploma. Porquê? Porque disse que o investimento de 43 mil milhões no programa SAFE por parte dos polacos ia obrigar a que a Polónia ficasse a dever a bancos alemães, franceses, espanhóis e depois iria comprar material militar aos franceses, aos italianos e aos alemães. E não estão dispostos para isso. E o que é que fazem em vez disso? Vão comprar à Coreia do Sul. Foi o que fizeram desde 2020. E hoje tem uma expressão militar considerável. Relativamente à pergunta, as grandes prioridades. A grande prioridade para um país como Portugal deve ser, na minha ótica, um programa e um conceito de defesa total, como fez a Suíça, como fez a Dinamarca, como faz a Estónia e como estão a fazer os candidatos. Os partidos políticos têm ignorado. Os partidos políticos provavelmente não têm um conceito, ou não conhecem o conceito na sua substância, mas isto é um conceito muito importante, porque com pouco faz-se muito, mas obriga a um nível de organização da população como Portugal nunca viu. E isto era bom para Portugal, porque a defesa total funciona para a proteção civil, funciona para a segurança energética, funciona para a saúde, funciona a todos os ministérios. E deveria ser transversal a todos os ministérios. Teve grande sucesso na Dinamarca. A Dinamarca não tem expressão militar. Portanto, Portugal deveria estar na vanguarda de um programa progressista, um programa que vai vai adicionar capacidades a todos os ministérios e só precisa de uma coisa, nem de um grande orçamento, necessita de coordenação interministerial e precisa de boa fé de todos os partidos. Isto não é nem para um nem para outro, isto é para a nação portuguesa e é para o futuro, para a proteção dos interesses nacionais no futuro do país. Portanto, parece-me que existe aqui margem para caminharmos, mas tem que haver disponibilidade política. Dizia há pouco António Vitorino que também Portugal precisa de compreender o novo mundo e que o regresso à lógica anterior de multilateralismo não terá auditório. Deixa-me perguntar-lhe, sobre a base das lajes houve uma grande dissidência de opiniões. Gostava de ter visto maior consenso político entre os partidos em Portugal, ou é algo normal tendo em conta o xadrez atual? Olha, se para da retórica da prática, eu não estou de acordo consigo. Não sei se houve tanta divergência como isso. Cada um apresentou a coisa à sua maneira, mas na substância não creio que tenha sido. É óbvio que há um problema na relação transatlântica e que tem conexões com a Europa, na medida em que, sejamos honestos, com a saída do Reino Unido da União Europeia, houve um hipercentramento da União Europeia no continente europeu. Há um movimento centrípeto europeu. E isso não é favorável a Portugal. E com os outros países atlantistas, como por exemplo os Países Baixos, ou mesmo os países que não são da União Europeia, como a Noruega, há todo o interesse em manter a relevância da frente atlântica no contexto europeu. O Sr. Trump não facilita isso. Eu reconheço humildemente isso. Mas é do interesse de Portugal estar numa dinâmica de defesa europeia que vai para além da União Europeia. Esse é o ponto mais importante disto tudo. É que nós, em 2003, no Tratado Constitucional, criámos a cooperação estruturada em matéria de defesa, que esteve num engano de alma leigo e cego até muito recentemente. Mas hoje as experiências que estão a ser levadas a cabo, por exemplo, da coligação das boas vontades sobre a Ucrânia, permite criar um núcleo da União Europeia que se associa a países que não são da União Europeia, por enquanto, como a Noruega ou como o Reino Unido, reforçando a componente atlântica no contexto da defesa europeia. E acho que esse é o interesse
de Portugal é estar nessa dinâmica, contribuir para essa dinâmica e ser um parceiro ativo na revalorização da componente atlântica no contexto europeu. Mas pode ficar beliscado, por exemplo, quando ouvimos certos líderes partidários, até o líder do Partido Socialista, José Luís Carneiro, que no Parlamento exigiu ao Primeiro-Ministro para ter uma posição mais crítica sobre a operação no Irão? São duas coisas completamente distintas. Uma é exprimir a opinião que eu acho que não é contestável de que esta operação no Irão é à margem do direito internacional, é contra o direito internacional, é como quiser chamar. Primeiro, o Pedro Sánchez disse isso de uma forma muito taxativa, mas no fundo não há divergência entre os europeus de que tudo isto foi feito à margem do direito internacional. Outra coisa é o posicionamento de Portugal. Eu estou convencido que, fosse qual fosse o governo português, podia haver mais habilidade e menos embaraço na gestão da questão das lajes, porque eu acho que o problema da gestão da utilização da base Que das assistiu, lajes... na sua perspectiva, algum embaraço? Houve manifestamente embaraço, houve incómodo e não houve um golpe de asa para sair desse embaraço e desse incómodo, mas no que conta, que é a substância das coisas, não teria sido diferente. Eu não lhe resisto a fazer esta pergunta sobre o novo Presidente da República. António José Seguro ainda falou pouco, tem uma postura mais contida, ele próprio o avisou, mas que postura é que gostava de ver do novo inquilino de Belém sobre as questões internacionais? Acho que os 3 parágrafos que ele dedicou a essa matéria no discurso de posse são parágrafos equilibrados e estão no ponto. Portanto, tem boas perspectivas. Espero que o país no seu conjunto seja capaz de desenvolver um diálogo sobre como posicionar Portugal nesta nova conjuntura que é muito complexa, muito difícil, mas para a qual nós temos não só a obrigação histórica, mas também o dever moral de contribuir. E que Seguro também deverá ter um papel ativo na sua perspectiva, é isso? O Presidente da República, nos termos da Constituição, é o supremo representante na ordem externa, embora a política externa do Estado seja obviamente definida pelo Governo. Manuel Peixoto Torres, uma nota final sobre este tema, nomeadamente sobre a influência do xadrez político tão fragmentado hoje em dia em Portugal. Fragmentado, mas ainda consistente com aquilo que é a nossa cultura política e com aquilo que é as nossas tradições e historicidade política. E não podemos ignorar que o futuro mandato do Presidente da República em Portugal tem que estar de acordo e alinhado com as expectativas históricas que todos temos. E isso, hoje em dia, num mundo profundamente fragmentado e num mundo cada vez mais imprevisível, é extraordinariamente difícil de se fazer. Seja Portugal, seja outro qualquer país da Europa. E, portanto, a conveniência e a prudência e a temperança política são máximos para que a estratégia não desalinhe daquilo que seria expectável. Respeito total pela história. Penso que é isso que podemos assistir. Mas serão anos muito interessantes e estamos todos a viver história viva. Portanto, todos os dias temos algo novo para analisar à escala global. António Vitorino, Manuel Peixoto Torres, muito obrigado aos dois. Fica por aqui mais um episódio do Escala Global, o programa de análise internacional da Renascença, sempre à quinta-feira. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves. Este episódio contou com o cuidado sonoro do Rui Glória e do Diogo Casinha e também com o apoio técnico da Rita Gonçalves e do João Pedro Quesado. Até lá.